Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se sentindo mais carente na pandemia? Tem muita gente assim, viu? Carente de afeto, de contato. E aí, como lidar com esse sentimento? Como identificar? E qual o risco disso se tornar perigoso? Eu vou conversar agora com o psicólogo Felipe Castro, que está com a gente via remota. Saudade de recebê-lo aqui, viu, Felipe? Espero em breve que possamos retomar esse nosso convívio aqui no nosso estúdio do Manhã Total. Bom dia. E é isso mesmo? As pessoas estão se sentindo mais carentes? Bom dia, saudade realmente de estar aí com você. Eu fiquei com mais saudade ainda. É. As pessoas estão ficando realmente assim mais conectadas com os próprios sentimentos. E nós, seres humanos, temos necessidades mesmo, né? Necessidades afetivas, necessidades de relações, somos seres sociais, então a gente tem conseguido identificar um pouco mais essas necessidades e algumas delas não estão sendo atendidas, porque está um pouco mais difícil de entrar em contato com as pessoas, corporalmente dizendo, presencialmente dizendo, está um pouco mais difícil fazer algumas trocas afetivas. Então, necessariamente, a gente acaba reconhecendo um pouco mais nossa carência, dessa necessidade e esse desejo que não está necessariamente sendo atendido ali naquele momento. E diante disso, dessa ausência do contato físico, né, desse afeto que se faz tão importante para a gente, as pessoas vão entristecendo mais, vão se sentindo solitárias. O que é que isso traz de consequência, Felipe? A necessidade, ela existe, ela pertence a todos nós, né? Então, esse espaço, de fato, ele é natural, ele faz parte da nossa existência enquanto seres humanos. Só porque algumas pessoas, às vezes, vão sentindo um pouco mais, isso fica um pouco mais intensificado. A tristeza desse momento, a saudade constante das pessoas que nos rodeiam, isso está acontecendo e faz parte desse momento. Eu acho que é muito importante a gente entender que esse momento não é o mesmo momento que a gente vivia pré-pandemia. Então, um pouco de tristeza, um pouco de saudade, um pouco de algumas emoções confusas frente a tudo que ainda nos aguarda, desse estendimento do isolamento social. Esses elementos, eles nos tocam. Isso se intensifica, isso fica um pouco mais forte, essa solidão está um pouco mais difícil de suportar, de sustentar. Aí é a hora da gente acender o sinal de alerta, porque a gente pode estar entrando em algum processo, às vezes mais depressivo, às vezes mais ansioso, não conseguindo, às vezes, inclusive, regular um pouco essa emoção ou fazer aquilo que eu costumava fazer anteriormente. E pode sinalizar, inclusive, alguns aspectos, às vezes até da dependência, né? De eu não estar conseguindo fazer as coisas por conta própria, ou de eu ter uma visão muito negativa sobre mim, sobre os outros que me rodeiam. Então, esses pensamentos, que às vezes são os pensamentos um pouco negativos, que ficam invadindo a nossa cabeça, se eles estiverem constantes ou intensos, aí é a hora de realmente procurar uma ajuda especializada. E aí, nesse sentimento de carência, e hoje a gente se relaciona muito pelas redes sociais, conversamos com aqueles que são nossos amigos há muito tempo e há aqueles que conversam com pessoas que não conhecem. E aí, nessa necessidade, na carência, a gente pode, você falou de dependência, criar dependência de uma pessoa que não conhecemos, precisar dela e isso virar algo que não vai ser muito saudável? A gente precisa adaptar. Eu acredito que o ponto principal é a adaptação. Então, as pessoas que a gente conhece, a gente precisa fazer o máximo possível de ter as trocas afetivas e também conseguir algum tipo de relação com essa pessoa, que seja através de uma videochamada, que seja através de um encontro distanciado, que seja através aí da possibilidade, inclusive, de mandar mais mensagens para essa pessoa, para se manter mais próximo e trocar essas informações com as pessoas que a gente convive, inclusive de contar, porque estávamos acostumados, até contar para essas pessoas o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, como é que a gente está se sentindo. A gente pode, sim, estabelecer algumas relações com algumas pessoas que a gente desconhece e essas pessoas serem a nossa fonte de afeto. Quando isso passa a ser alguma coisa que realmente me preocupa, ou seja, a ausência daquela pessoa, a falta de resposta daquela pessoa
me angustia, me deixa de alguma forma numa solidão, num sentimento de solidão muito grande, aí a gente precisa entender que está havendo ali alguns sinais dependentes e que aí a gente pode precisar cuidar, porque onde que estão as minhas outras fontes de afeto quando aquelas que eu tentei acionar não estão disponíveis? Eu preciso, de alguma forma, ter a chance de procurar mais de uma fonte de afeto, de troca e também de investir na minha solitude, ou seja, atividades que eu possa fazer sozinho, que me deem algum nível de prazer, que me deem algum nível de contentamento. A ideia não é um ou outro, é viver bem sozinho e também buscar essas trocas e essas relações afetivas, porque também carecemos desse processo enquanto humanos. A gente tem, né, as fases, assim, as condições para estarmos com a nossa solitude e também com as outras pessoas. E aí eu tenho uma amiga minha lá do Santa Mônica que diz o seguinte: Mônica, eu me sinto carente, mas estou sentindo uma grande resistência, ela percebeu isso, ao pensar em me relacionar com as pessoas, até as mais próximas. Interessante. Não é? Esse processo, né, também da pandemia fez isso conosco, de nos permitir conectarmos um pouco mais conosco, né, de olharmos para os nossos pensamentos, de olharmos para os nossos sentimentos. O que às vezes valeria a pena para essa pessoa, né, que entrou em contato é reconhecer de onde que essa resistência está partindo, o que que essa resistência está querendo dizer. É um desânimo, é alguma crença negativa dos outros sobre ela, algum medo de julgamento, ou às vezes só realmente uma falta de disposição para ela poder cuidar desse elemento, né? Para ela não deixar esse elemento prevalecer e ser o aspecto central realmente da vida. Uma grande parte do desânimo na pandemia vem até da nossa sensibilidade, porque como nós temos ficado mais tempo sozinhos, nós também temos consumido mais notícias, mais trocas de mensagens, às vezes com um teor um pouco mais negativo, desesperançoso, porque algumas notícias não nos dão muitas vezes esperanças, e isso vai abaixando um pouquinho o nosso ânimo, vai abaixando um pouquinho nossa motivação. Então, isso também é algo interessante. Nós estamos mais sensíveis nesse momento, mais ativados emocionalmente. Então, regular essa emoção e reconhecer o que ela quer dizer para buscar uma estratégia diferente pode ser um recurso interessante para as pessoas nesse momento. Por falar em recurso, tem uma amiga nossa, ela sempre manda mensagem aqui. Somos uma família manhã total, né, Felipe? Você faz parte dela. A minha amiga Elaine, lá de Itapuirama, disse que está se sentindo triste, mandou aqui as carinhas chorando. E todos nós estamos assim, né? Eu também fico desse jeito, porque somos um turbilhão de emoções. E tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, tem dia que não queremos ficar sozinhos, tem dia que a gente quer, né, ficar sozinho, enfim. O que ela pode fazer com essa tristeza dela? Porque nessa questão da carência, para não virar dependência, a gente precisa também ter esses recursos para curtir a nossa companhia, saber da gente. Eu gosto muito de pensar nas emoções como ondas, né? Então, as emoções, elas vêm, elas nos informam sobre determinados estados internos e elas vão. Então, assim, sentir-se triste em alguns momentos é normal, é bom, é necessário. A tristeza também tem a sua função, ela também tem o seu espaço dentro do organismo. Neste momento que nós estamos vivendo, com notícias de entes queridos, com notícias, às vezes, de amigos que adoecem, que às vezes falecem, e mesmo algumas notícias relacionadas a emprego e tudo mais, podem nos entristecer. A falta, às vezes, do afeto, a falta do contato, pode nos deixar um pouco mais sensíveis a esse aspecto de desconforto, de incômodo. Ela precisa ouvir o que essa tristeza quer dizer, né? Como que essa tristeza está informando ali para ela, o que essa tristeza vem pedindo para que ela realinhe, o que essa tristeza vem informando para ela que não está bacana, que não está interessante. E quando ela escuta essa tristeza, ela entende que isso faz parte dela e que essa tristeza tem uma função, ela pode buscar os melhores comportamentos que vão, de alguma forma, tanto regular, quanto estabilizar essa emoção, quanto, inclusive, promover outras experiências que vão trazer emoções diferentes. O grande elemento é quando essa emoção se fixa, ou seja, eu permaneço muito tempo na tristeza, ou quando essa tristeza se intensifica e ela impede que eu faça atividades do meu cotidiano, ou de alguma forma ela me impede de relacionar com as pessoas da forma como eu gosto de relacionar, ou às vezes ela me faz me sentir tão mal, que eu acredito que eu não dou conta de sair dessa sozinho.
Aí, esse momento, a tristeza já deixou de ser uma simples emoção e ela passou a ser algo a ser cuidado mesmo. Precisa, às vezes, de um apoio para a pessoa conseguir se restabelecer da melhor forma possível. Essa conversa eu tenho certeza que ajudou aqui a Fátima do Santo Inácio, que também acompanhou e mandou aqui a sua tristeza e esse recado seu que é tão importante. Nós nunca precisamos tanto nos escutar e conversar com a gente, né, Felipe? Obrigada, tá? Agradeço. Precisamos muito dos outros, né? Que a gente possa se aproximar mesmo na virtualidade. Eu quem agradeço a oportunidade. Obrigada, Felipe Castro, psicólogo, conosco aqui no Manhã Total.